Deixa. Quando começar, faz assim, quando começar. Muito boa noite a todos. Segunda-feira, dia 30 de março de 2020. Estamos começando a nossa live do nosso projeto Psicologando com Eduardo Jorge. Primeiramente, quero agradecer a todos por estarem aqui, compartilhando ideias, compartilhando pensamentos, num momento delicado. Estamos curtindo aqui um pouquinho do YouTube, não sei se está saindo aí. Mas vamos lá, pessoal. Muito boa noite, como eu falei, dia 30 de março de 2020. E quero agradecer a todos que vêm nos acompanhando ao longo dessas segundas-feiras. A gente vem sempre conversando, trocando ideias, vocês sempre trazendo perguntas, dúvidas, um pouco da história de vocês, da vida de vocês. Quero parabenizar que a gente está aqui num momento delicado, num momento em que estamos vivendo aí uma pandemia onde afetou todo mundo, não é só aqui, a gente aqui em Paulista, a gente aqui em Pernambuco, a gente aqui no Nordeste, a gente aqui no Brasil. Afetou todo mundo o coronavírus. E a gente queria falar um pouquinho, principalmente hoje que a gente está vivendo, junto com a pandemia, junto com a questão do vírus que é real, a gente também tem desenvolvido alguns transtornos de ansiedade, transtornos de pânico. Às vezes a gente está vendo as pessoas mais agressivas, as pessoas mais hostis, as pessoas mais desesperadas. E muita gente, claro, muita gente tem procurado o serviço de psicologia, de psiquiatria online. Que bom que tem profissionais que se dispõem, inclusive gratuitamente, a oferecer ajuda às pessoas que estão em pânico em relação ao coronavírus, como se fosse o fim do mundo. Mas rapidinho aqui, Vamos lá, deixa eu abrir aqui o vídeo para a gente já dar uma interagida com vocês que estão aqui. Já tem um monte de gente aqui. Mas, pessoal, antes de começar a conversar com vocês, eu queria problematizar, né? Muita gente, como eu falei, terminou me procurando para falar que estava desesperado, estava com medo, estava agoniado, tem desenvolvido transtorno de ansiedade, tem alterado o sono. A gente tem visto na rua as pessoas mais irritadiças, mais impacientes, inclusive algumas até assim deixando de respeitar algumas normas, alguns indicativos, de ansiedade mesmo. Então, pessoal, queria falar um pouquinho com vocês sobre essas demandas ligadas principalmente a esse pânico do coronavírus. Primeiramente, a gente não pode ser indiferente, claro, a gente precisa se preocupar. O Marcondes até compartilhou uma frase minha, né, que eu falei na live passada, que o medo me protege, o pânico me atrapalha. O medo, ele é sempre saudável, né? O Mário Sérgio Cortella, ele costuma dizer que quem tem medo, as pessoas que têm medo, são pessoas inteligentes. Quem não tem medo é tolo, segundo palavras do Cortella, né? Que eu sigo ele, para mim é uma referência de pensador hoje na atualidade. Tenho certeza que também para muita gente. Então, o medo, ele me protege. Então,
Quem tem medo, sim, vai buscar se prevenir, buscar se precaver, buscar se proteger e proteger as pessoas que estão à sua volta, principalmente as pessoas, seus entes queridos, as pessoas mais velhas, né? As pessoas que, os nossos pais mais idosos, tios, avós, tio-avós, né? Então esse medo ele vai nos ajudar a gente traçar estratégias, já que a gente não pode deixar de reconhecer que há um vírus, um vírus potente. Inclusive tem muita gente, muitas pessoas têm colocado culpados, né? Não, até tem gente dizendo que não, foi o seguinte, foi a Rede Globo que construiu esse vírus com a China para derrubar o presidente e tal, tal. Olha, pessoal, claro que existem várias teorias da conspiração, a gente respeita, ou dizem que foi a direita também que construiu o vírus aí para acabar com os pobres, né? Que os pobres que vão morrer, segundo essas teorias da conspiração. Na verdade, o coronavírus, ele não tem bandeira, ele não quer saber quem matou Marielle, ele não quer saber quem é da esquerda, quem é da direita, quem é fascista, quem é comunista, quem é negro, branco, pobre, quem é da tribo tal, do grupo X, do grupo Y. O coronavírus ele está atacando a todos, né? Então a gente, enquanto população, enquanto cidadãos, enquanto seres racionais, seres diferenciados, se cada um da gente fizer a sua parte, como se protegendo, principalmente buscando se informar da coisa certa. Um dos grandes componentes que está trazendo, sim, os transtornos de pânico, tem deixado as pessoas apavoradas. Eu queria dar o primeiro toque, a primeira dica de você se proteger, proteger a mente, proteger a saúde mental, conseguir passar por esse período de crise que vai passar, a crise seja financeira, seja a crise política, seja a crise, sim, de saúde pública, que é essa pandemia, é um tipo de crise que mexe com toda a economia, mas todas as crises passam. E se a gente tiver isso de maneira muito racional, de que a gente vai precisar, sim, desenvolver uma mente mais tranquila, uma mente mais serena, a gente vai precisar estar bem, agindo como adulto, não como uma criança frágil. Aí agora, o que é que vai fazer? Eu não queria esse vírus aqui. Não, o vírus está independente, você pode espernear, você pode bater panela, você pode gritar, pode sair se descabelando, pode se agredir, mas o vírus está aí. Quem usar o medo, sim, o medo de se contaminar e o medo de contaminar as outras pessoas, quem usar de maneira inteligente, o que é usar de maneira inteligente? Sim, se higienizar, aquilo que todos, não só a OMS, não só a Organização Mundial de Saúde, mas também o Ministério da Saúde, os principais médicos, especialistas, virologistas, pessoal que trabalha com bactérias, todos estão dizendo, se higienize, evite contato físico. Quem precisa, como eu preciso, sair para trabalhar, eu também faço parte da saúde do município de Goiânia, faço parte da saúde mental, então a gente também está atendendo. Claro que a gente não está de frente como, de repente, aquelas pessoas que estão nos hospitais lidando diretamente com pessoas contaminadas, mas a gente também está exposto a riscos, inclusive riscos de se contaminar. Então, isso eu tenho medo, mas eu tenho que trabalhar e vou com prazer, vou me doando, não só eu, mas vários profissionais, não só de saúde, mas desde motoqueiros, desde pessoal que faz comida aí, para entrega, né, para delivery, o pessoal que está fazendo coleta de lixo, vários motoristas de ônibus, vários motoristas de aplicativos, motociclistas, pessoal de borracharia, o pessoal das autopeças, muita gente, não é só profissional de saúde que está trabalhando. Então, quem precisa sair para trabalhar,
usando de maneira racional aquilo que a gente recomenda, que a OMS recomenda, que é justamente a proteção, o não contato físico, né, o se higienizar, tocar, evitar tocar em qualquer coisa, em qualquer superfície. E quando tocar, logo ou lavar as mãos ou buscar o álcool gel, de preferência que você tenha, sim, que você tenha guardado na bolsa um pouquinho, um potinho de álcool gel, isso já ajuda bastante. Quando chegar em casa, tira logo a roupa, bota num canto com plástico, amarra lá, deixa guardado, toma logo um banho, se higieniza, não chega perto. A gente que precisa de trabalhar, por exemplo, eu estou evitando de ir na casa da minha mãe, estou evitando de ir na casa da minha tia, porque eu sei que elas já tem mais de 70 anos e estão no grupo de risco, e eu posso, de repente, aí não estar sintomatizando, mas poder contaminá-las. Então, quem não tem necessidade de sair, não saia, fique em casa. Mas eu vou ficar vivendo solidão, eu vou me sentir sozinho, vou me sentir confinado. É bom também usar a racionalidade. A racionalidade de Sócrates, né? A luz da razão, que nos diferencia de seres irracionais, como são os animais. E olha que tem animal aí que está mais inteligente do que muito ser humano. Então, usando também a razão de Descartes. Então, eu tendo a certeza de que, poxa, eu estou me prevenindo, eu estou me cuidando. Então, eu estou buscando não encostar nas pessoas, eu estou buscando todas as precauções de higienização, de tomar banho, de ficar longe dessas pessoas. Eu costumo dizer, já me peguei em alguns momentos aí na rua, o pessoal querendo apertar minha mão, e eu dou só uma saudação. Eu até dou a dica de algumas saudações, né? Você pode chegar, de repente, se você é evangélico, você, paz do Senhor, irmão, sem tocar. Se você é católico, paz do Senhor e o amor de Maria, também sem tocar, pessoal, aquela saudação. Se você, de repente, é uma pessoa, um judeu, você é uma pessoa da religião judaica, você pode fazer, shalom, que a partir do shalom, né, que é essa saudação judaica, foi que o Star Trek, né, o Jornada nas Estrelas, criou aquela saudação do Dr. Spock. Então, shalom para você, pode falar isso sem tocar. Se você é militar, selva, bate uma continência também sem tocar. Se você é da religião de matriz afro, você pode fazer aqui, axé. Se você é adepto do esoterismo, você pode fazer a saudação namastê, que está bem na moda. Se você é budista, ou se você é adepto da cultura oriental, pode fazer uma saudação. Então, há várias maneiras da gente se cumprimentar. Se você é surfista, aí, meu irmão, se você é roqueiro, Então, tem muitas saudações aí. A gente pode criar um monte, tá certo? Mas deixa eu conversar aqui com o pessoal. Muita gente já aqui tem pergunta. Deixa eu ver quem está aqui ligado com a gente. Fernanda Santos botou aqui, boa noite, Fernanda, você e toda a sua família. Sebastião Neto, boa noite, meu amigo, boa noite, grande Neto, não sei se você está trabalhando, se você está em casa, mas se proteja. Quem estiver em casa, sim, os riscos são menores, e quem estiver trabalhando, busque as proteções necessárias. Meu amigo Djalma Siqueira botou aí, boa noite, Eduardo, ficou massa, bem claro, valeu, obrigado, Djalma, também acompanhe Djalma nas lives dele, ele também, Djalma, o Xuxa e meu amigo Heraldo Júnior, são pessoas que estão fazendo aí, estão levando a arte para as pessoas que estão confinadas aí através das suas lives, né, e podendo contrate aí, Djalma, ajudem os músicos, pessoal, ajudem. É um toque também que eu vou dar aqui para você que frequentava um barzinho, de repente que tinha aquele cara que tocava voz e violão e você curtia, se puder, você que tiver um dinheirinho sobrando, procure lá aquele músico, de repente que está sem ganhar a galinha, como a gente diz. Eu também sou músico, eu também toco guitarra com o Grande Petrúcio Amorim, um abraço a todos da banda, Grande Petrúcio, também fez uma live muito bacana ontem. E quem puder ajudar os músicos, quem puder procurar, de repente, aí deposita, sei lá, 50, 20, 30 de cada um, faz uma vaquinha,
e tenta ajudar aí os músicos que estão sem tocar, que estão, inclusive, muitas vezes, tendo dificuldades financeiras e alegres, fazendo suas lives com muita alegria. Então, um abraço aí. Quem puder ajudar os músicos, os artistas aí também que puderem aí, ó, dar um agrado, uma ajeitada aí no seu músico, naquele cara que toca com você, os donos de banda, os empresários aí que puderem, dê essa força aí aos músicos que são muito importantes. Inclusive, a gente está fazendo uma campanha aí, o Petrúcio ele postou aí uma campanha bem interessante a todos os prefeitos aí, governadores, que estavam aí com a programação de São João, podendo adiar, não cancele o São João. Quem estava, tem muitas cidades como Limoeiro, Caruaru, Arco Verde, Palmares. Então, adie a festa, não cancele, tá certo? É uma campanha. Jânia de Clate, né? Minha amiga Jânia Clate, ela botou aqui: boa noite, meu amigo, boa noite, Jânia, você, o Ricardo, a toda a sua família, se proteja. Solange Barbosa, tá lá em São Paulo, botou aqui: boa noite, doutor Eduardo Jorge, obrigado, Solange. Fernanda Santos, Solange Barbosa. Meu amigo Jorge Cavalcante Filho, Jorginho, aí com a sua cerveja Cavalote. Eita, tá fechado também o comércio, né? Tem que ficar quieto em casa, esperando passar. Mas vai passar, vai passar. A Cavalote, pessoal, eu faço tranquilamente essa propaganda. É a melhor cerveja artesanal que eu já experimentei na minha vida, a Cavalote. Quando acabar a crise, quem puder, ir ali na Rua de São Bento, lá em Olinda, ali próximo à prefeitura. Então a Cavalote, lá tem a cerveja do meu amigo Jorginho, cerveja artesanal de primeira, uma delícia, já é uma cerveja premiada. Um abraço, Jorginho, Jorjão, o pai também, grande Jorjão, que me ensinou a tocar violão, toda a família, Dona Glantini, um abraço a todos. Alé, Caio, a turma aí também de Moreno. Minha amiga Zélia Silva, lá das Goianas, né, como diz, eu que sou de Olinda, eu digo, eu sou das Olindas. Zélia é das Goianas, né, como a Claudiana Albuquerque também, um abraço. Minha prima Vanessa Pedrosa, um abraço, Vanessa, a você que está nos acompanhando. Renata Pinheiro também, Vanessa e Renata também Pinheiro, todas duas psicólogas, né? Também, Renata, um abraço a você, a todos da Facho, a noiva do meu amigo, também colega psicólogo e grande amigo, Flávio Henrique, conhecido como Flávio Cabeça. Dora Pereira botou aqui também boa noite, Dora, um abraço a vocês. Olha, pessoal, se tiver dúvidas, se tiver perguntas, podem mandar aí que a gente responde. O tio do Jorginho aí, o Edmildo Alves, um abraço, Edmildo, botou aqui, boa noite, amigo, parabéns, grande você também, Edmildo. Charlene Silva, um abraço, Charlene, a você, o Sérgio, aí a todos aí de São Martim. Minha amiga Kaline Parísio, grande filha do grande artista plástica, né? Grande filha também do grande artista, meu amigo Marcos. Um abraço a você, toda a família, toda a galera aí também que acompanha a gente. Grato pelos conselhos, o Edmilson botou aqui, Edmildo botou, Leninha Souza, boa noite. Jocilene Jô também, um abraço, também entrou. Vanessa botou aqui, excelente orientação. Obrigado, Vanessa. E claro, se eu falar alguma coisa que vocês não concordem, aí pode divergir tranquilamente. Pelo contrário, aceito com carinho as críticas, tá certo? Renata Luna também, grande psicóloga. Meu amigo Adalberto Júnior, aí tá com seu pai, seu Adalberto, aí em Casa Forte, curtindo a gente. Um abraço para toda a galera aí, suas irmãs, Bianca. Um abraço para toda a família. Sou fã, né? Vocês sabem que eu sou fã de vocês. Claudiana Albuquerque também está aqui. Everalda Bezerra. Meu amigo Fernando Figueiredo também aí em Goiânia. Um abraço a todos de Goiânia. Pessoal, a gente quarta-feira vai estar na Rádio Goiânia FM, tá certo? No programa Sempre Juntos com Vilmar Gomes de Moura, das 8 às 9. Vilmar vai estar na casa dele, né? Claro, Vilmar já tem mais de 80, então está em casa resguardado, sim, se protegendo do coronavírus, e a gente vai estar no estúdio tendo esse link com o Vilmar, junto com o Hélito Barbalho, também falando aí sobre saúde mental, tá certo?
Lembrando, viu, pessoal, Vilmar está em casa por conta da idade, né? Todos, inclusive, houve até um decreto da Prefeitura Municipal de Goiânia que todos os funcionários acima de 60 anos teriam que ficar em casa. E não só isso, o governo de Pernambuco foi geral, é um decreto geral que todas as pessoas acima de 60 anos trabalhem no formato de home office, né, que é trabalhar em casa. Hoje nós temos a internet, hoje estamos conectados, então a gente dá para fazer muita coisa em casa, dá para resolver muita bronca de casa. Que bom, né? Que bom que, inclusive, algumas pessoas vão até aprender a trabalhar de casa. O lado positivo, que de repente aí a gente pode economizar, inclusive, muita coisa de deslocamento, de estresse no trabalho, de estar com um patrão chato muitas vezes. Mas, pessoal, tem me preocupado, como eu falei no início da live, a gente estava ajeitando aqui, a questão das síndromes do pânico, dos transtornos de ansiedade, das fobias generalizadas, né, da ansiedade generalizada. Algumas pessoas têm desenvolvido episódios fóbico-ansiosos, que são aqueles tremores iniciais, que daqui a pouco a pessoa começa a ficar com falta de ar, com sensação de desmaio, com tremores externos, muitas vezes com aquela sensação de que o coração vai pular, da taquicardia, dá alterações, muitas vezes pode adormecer, inclusive, o lado esquerdo do corpo, por conta justamente desse pânico generalizado que muita gente tem desenvolvido e tem repassado. Então, a minha preocupação hoje, eu tenho pesquisado, né, quem me conhece sabe que a gente vem pesquisando o comportamento humano nas redes sociais, o comportamento do sujeito pós-moderno nas redes sociais já há alguns anos. E analisando o que tem gerado pânico nas pessoas, um dos principais pontos, né, analisando principalmente as redes sociais, eu pude concluir que um dos principais pontos que tem gerado pânico é o uso excessivo das redes sociais, principalmente no WhatsApp. Principalmente as pessoas que estão recebendo. Hoje o WhatsApp é uma das maiores condutores, não é culpa do WhatsApp, pelo contrário, o WhatsApp me ajuda a trabalhar, né? Não vamos demonizar, não é o Zap, não é o aplicativo, mas sim as pessoas que usam. Hoje o Zap, ele é um dos maiores condutores de fake news. O tempo todo, catástrofes, desgraças, teorias das conspirações, não, mas as fake news só vêm do pessoal da esquerda. Não, as fake news só vêm do pessoal da direita, vêm de todo canto. Eu costumo dizer que as fake news, as notícias falsas, o ódio, a cultura do ódio, as mensagens apocalípticas, as mensagens dos fins dos tempos, isso é ambidestros, né? Gente da esquerda, da direita, gente religioso, não religioso. Pelo contrário, hoje todo mundo agora está o tempo todo, até eu estava falando com o Leto essa semana, Leto, meu amigo Leto lá de Goiânia, que ele fez, poxa, antigamente era tanta gente rebolando, mostrando o corpo, tal, mostrando silhueta, uma coisa meia até fútil, e agora não tem mais não tem mais ninguém com fio dental, não tem mais ninguém mostrando o decote, ninguém mostrando mais aquelas cachaçadas, todo mundo agora é só mensagem de Deus, todo mundo é só mensagem de religiosa e principalmente ligada aos fins dos tempos. Não estamos nos fins dos tempos. Então, meu conselho, pare de ficar o tempo todo vendo as mensagens que chegam para você pelo WhatsApp, principalmente pelos grupos, principalmente essas mensagens apocalípticas. Isso gera, assim, imagina o tempo todo desgraça, e morreu ali, e mais vírus, e o vírus está aumentando, e aí tem isso, fora enchente. Inclusive o nosso Nordeste tem sido castigado com algumas enchentes, né? Muita chuva, muito, graças a Deus, o sertanejo gosta, o sertanejo está feliz com chuva, mas em algumas cidades sofreram com enchentes. Isso também tem viralizado com um monte de mazela, com um monte de desgraça, e vem com a
a política agressiva, né? Não é que não faça política, não. As redes sociais é um espaço democrático que também cabe você fazer a sua propaganda política, você defender a sua posição política, seja para que lado for. Democracia é isso. Mas aí também as pessoas aproveitam também para agredirem políticos, ou bolsominions, ou petralhas. Eu estou falando de maneira pejorativa, pessoal, mas sem ofensa. Eu estou falando como as pessoas da direita chamam ou como as pessoas da esquerda chamam. E a gente esquece que o equilíbrio, a visão crítica, a gente sim tem uma visão crítica sobre qualquer lado político, sobre situação e oposição, né? Se não houver situação e oposição, em qualquer parte do mundo é ditadura, né? Eu costumo dizer que lá na Coreia do Norte não existe oposição. Não tem partido de esquerda ou de direita, só existe o governo, quem apoia o governo e quem é controlado pelo governo. Então é ditadura. Então, quanto mais fake news, quanto mais desgraça, quanto mais notícias apocalípticas, mais a gente vai estar futilizando, banalizando o trágico e repassando, fazendo mal para as pessoas. Quando a gente recebe uma mensagem relacionada ao fim do mundo, a gente começa a repassar, muitas vezes para aquelas senhoras, para as pessoas da família, já não estão tão bem. Muitas vezes a pessoa tem problemas de ansiedade, já tem uma predisposição à ansiedade. Muitas vezes a pessoa tem problemas cardíacos, tem problemas fóbicos, e a gente começa a repassar, começa a mandar para ela receber, em primeiro lugar, entrar em pânico, que se eu estiver bem eu não vou repassar. Eu tenho que estar muito mal para não querer sofrer sozinho. Eu vou dividir o sofrimento com outras pessoas. E termina eu fazendo também mal a essas outras pessoas. Quer se atualizar em relação ao coronavírus? Eu enquanto profissional de saúde, enquanto pesquisador, eu preciso me atualizar. A gente precisa. Então, mas se vocês querem se atualizar, parem de ver o WhatsApp, que a maioria das notícias são falsas e são sensacionalistas. Então, assistam as principais emissoras do país, de credibilidade, os principais jornais. Ah, não, mas quais são? Eu não gosto da Globo porque a Globo ataca Bolsonaro e meu presidente é Bolsonaro. Não tem problema, não. Se você não gosta da Globo, tem a Record, tem a Bandeirantes, tem a Band, né? Tem a SBT, tem a TV Cultura. Nós temos a TV Brasil, que é a TV do próprio governo. Então, quer se atualizar? Assistam essas emissoras, escutem rádios de credibilidade como a CBN, que é nacional, como a Rádio Jornal, como a Folha, que sempre vão dar notícias pautadas em números, em dados. Inclusive, o Ministério da Saúde, diariamente, a gente tem observado o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, falando todos os dias, atualizando números, trazendo estratégias. Então, quer ter uma visão mais positiva, quer não estar sofrendo com crises de pânico, pare de ver as mensagens do WhatsApp e foque mais justamente nas notícias do Ministério da Saúde. O Facebook, tem o Facebook lá, Ministério da Saúde, tem YouTube. Então, hoje nós temos, como eu falei, além dessas emissoras, que eu assisto as principais emissoras de credibilidade, e geralmente elas falam os mesmos fatos, independente de ser favorável ou contra tal presidente, ou ex-presidente, ou presidente atual. Independente disso, as emissoras sérias, elas vão sempre trazer fatos. Então tá uma dica aqui. Tem pergunta? Tem mais gente aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem mais entrou. Pessoal, pode mandar perguntas aí, ó. A Leninha Souza, um abraço também para a Leninha, também entrou aqui. Rodrigo Almeida, grande Rodrigo aí. O genro do Jorjão.
Minha amiga, colega e amiga Tatiana Melo Souza, que também é grande psicóloga. Jeane Souza, um abraço, Jeane, a você também. Jeane foi gerente aqui do posto do USF aqui de Maria Farinha. Nossa vizinha Natália Marques também, Joaquim, Dona Socorro, um abraço para todos que estão aqui ligadinhos com a gente. Um abraço também, curtindo a quarentena de maneira confortável também, curtindo esse isolamento social. Quarentena não, desculpa, não estão em quarentena, claro que não. O isolamento social que nós estamos vivendo, mas que bom tê-los como vizinhos. Minha amiga Tiana Andrade, esposa do grande baixista Heraldo Júnior, um abraço para você, para o Tades, para todos aí. O Heraldo também, o Júnior está fazendo muitas lives aí bem bacanas, música boa, música de qualidade. Botou aqui, boa noite. A Auricélia Batista de Oliveira também, um abraço a todos que fazem a FADBAB, a faculdade aí em Goiânia, sob o comando do Dr. Alcides França e do Dr. Marcos Sérgio Ribeiro. Um abraço a Claudiana Albuquerque, a Paula, a Gal Jordão, a Jocilene, todinho. Um abraço para vocês, tudinho. Tá certo, pessoal? Heraldo Júnior botou também aqui. Boa noite, Eduardo. Boa noite, meu amigo. Janete Cruz, boa noite, amigo. Boa noite, Janete. Oh, que coisa boa, muita gente bacana. Fernanda Santos. Tenho uma colega que está com síndrome do pânico. Pânico, tá certo? Diga para ela primeiro isso, né? Geralmente, quem é noumofóbico, vou repetir, noumofóbico, o que é isso? Que palavrão é esse? É da noumofobia. Noumofobia vem do inglês no mobile, sem serviço, ou seja, fobia de ficar sem serviço. O que é isso? O que é noumofobia? É o novo apelido da dependência digital, de uma nova doença que está sendo classificada, inclusive pelo CID-11, como as dependências digitais. É aquela pessoa que é hiperconectada, que é dependente químico dos smartphones, das redes sociais, não consegue se desconectar. Isso, naturalmente, já gera um transtorno de ansiedade. Isso já gera irritabilidade, já traz alterações nas sinapses, ou seja, nas comunicações feitas pelos nossos neurônios. Então, imagine, uma pessoa noumofóbica já é ansiosa. E, geralmente, quem está desenvolvendo as síndromes do pânico hoje com o coronavírus são as pessoas viciadas, os dependentes digitais, que passam também a alimentar a sua dependência com notícias, como eu falei, cataclísmicas, notícias do fim do mundo, apocalípticas. E isso vai gerando cada vez mais pânico, mais incerteza. Então, saia, tente use a internet. Eu uso diariamente a internet. Claro que eu uso para conversar com a minha mãe, uso para conversar com parentes, com pessoas. Sim, a gente faz um bom uso. Pesquiso diariamente, faço leituras, tanto em PDF como leituras de documentários, leituras científicas. Uso a internet, sim, para o YouTube, para ver documentários. Então aproveite um pouquinho, já que você tem esse tempo para ficar em casa, já que você está em casa, aproveite um pouco para sair, como eu falei, de ficar o tempo todo, para deixar de ficar o tempo todo no WhatsApp. Tem pergunta aqui? Deixa eu ver aqui. Tem uma colega que está com síndrome do pânico. Adalberto botou aqui. Boa noite, Eduardo, meu amigo Adalberto Júnior. Com a quarentena está alimentando a dependência. A quarentena está alimentando a dependência das redes sociais. Como evitar essa dependência? Exatamente o que eu estava falando. Muito boa pergunta, Júnior. Pare de ficar o tempo todo no WhatsApp. Use o tempo, né, para você estar com sua família, estar com seus filhos, com a sua esposa, seu marido. Eu não aguento. Bem, vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar um tempinho aí e até seja um momento de estar se refletindo, estar se renovando. Então, vou ficar um pouco nas redes sociais, vou interagir com meus grupos um pouco, 1 hora, 2 horas, mas o resto do dia podemos ler,
eu tenho feito essa campanha, né? Vou ficar batendo, feito o martelo de Nietzsche repetidamente. Leiam, aproveite. Ah, não, mas eu não tenho o hábito da leitura, eu não tenho esse hábito. Aproveite para criar. Se você começar, no nosso cérebro, ele se vicia em qualquer coisa, tanto no celular, tanto no smartphone, no WhatsApp, ele se vicia, como também em atividades positivas, saudáveis, como a leitura, como atividade física, como você comer comidas que façam bem, né? Então, a partir do momento que você passa a repetir, não, eu vou ler pelo menos 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, lê o quê? O que você quiser, qualquer livro, pode ser até a Bíblia. Não tem um livro não, pode ser um livro em PDF. A internet tem vários livros aí em PDF. Ah, mas eu não sei de onde começar. Pede uma ideia aí, procura alguém que lê, alguém que seja bom de leitura, aí você pede uma dica. Então comece lendo. Pratique isso diariamente, que eu tenho certeza que quando terminar a quarentena, você já vai estar meio que viciado na leitura. E claro, quando a gente lê, não só a gente sai dos nossos níveis, a gente se liberta da nossa ignorância, que todos nós temos níveis de ignorância, inclusive eu, inclusive pessoas sábias. Então, quando a gente lê, a gente passa a aprender mais, a gente passa a ter mais conhecimento, a gente passa a escrever melhor, a falar melhor. Principalmente hoje que a gente está no século XXI, a gramática está sendo de fato assassinada. A gente vê isso nas redes sociais. Então, quem lê um livro consegue falar melhor, consegue se expressar melhor, consegue viajar. Inclusive, a leitura é um ato solitário. As pessoas, muitas vezes, que estão passando por uma quarentena, de fato, estão num isolamento, quem tiver já com o coronavírus e precisa ficar isolado com o Covid-19, passe a ler, você vai se sentir muito menos sozinho, porque a leitura, um livro, é uma ótima companhia. Quem lê, quem viaja, quem se entrega ao livro, a pessoa não vai se sentir tão sozinha assim, tão solitária, pelo contrário. E quando a gente fala de leitura, não é para ficar lendo um livro e de repente respondendo o zap que você não vai ler, você não vai se concentrar no livro. Quando estiver lendo, desligue o Wi-Fi, desligue ali os dados, fique um pouquinho concentrado, se puder, até se tiver gente na casa, tenta ficar mais no quarto, mais naquele cantinho ali, onde ninguém vai lhe perturbar. Então só assim você vai começar a sentir prazer com a leitura. Hoje, para mim, ler é um prazer, faz bem, é meio que um vício saudável, tá certo? Isso ajuda bastante. Janete Cruz aqui botou: vamos espalhar coisas boas para melhorar nosso astral e principalmente quem tem depressão e outras doenças da mente. Sim, a leitura, inclusive, ajuda a diminuir a depressão. Quando estiver triste, um outro toque, né, que eu quero dar, Janete, quando a pessoa tiver, eu estou no apartamento aqui, geralmente dá mais tristeza em apartamento. Quando estiver no apartamento, estou assim, estou recluso, estou sozinho, estou solitária, pense o seguinte: primeiramente, é melhor estar num apartamento sozinho, sozinha, mais quietinho, do que estar com um balão de oxigênio numa cama com o Covid-19, um estado grave. Ou é melhor estar num apartamento, no conforto do seu apartamento. A gente está falando, nós, que de repente nós temos aí um conforto, nós temos comida em casa. Aí pense direitinho, quem está no isolamento de uma cela, de uma penitenciária, de uma prisão, de uma delegacia, que a coisa é muito mais séria. Pense, né, se você está reclamando, não, mas eu estou me sentindo tão sozinho, com a internet, com o Wi-Fi, conectado ao mundo todo. Hoje, a gente pode estar conversando com várias pessoas ao mesmo tempo, e tem gente assim, para conversar com você nas redes sociais. Está se sentindo sozinho? Né, pessoas do mundo todo. Então, quando a gente pensar assim, poxa, eu estou me sentindo sozinho, pense em quem está numa casa sem comida, muitas vezes sem cuidados básicos, sem questões sanitárias.
muitas vezes dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, sem condições nem de lavar as mãos. Então, quando pensar em tristeza, em depressão, por estar confinado, por estar em quarentena, pense nessas pessoas. Será que é tão ruim assim? Estar no conforto da minha casa, com a internet, com a banda larga aqui, conectado com o mundo, de repente com comida. Ah, não, mas a situação está ruim, a economia está sendo afetada. Sim, está sendo afetada. Mas, inclusive, quem mora no apartamento pode pedir um socorro a um familiar, a, de repente, um patrão, um colega, um amigo, um vizinho. E as pessoas tão solidárias. Ah, não, mas eu não peço socorro a ninguém. Então você tem um problema sério. Então você tem um problema sério de relações interpessoais. Então você é uma pessoa insuportável. Aquelas pessoas orgulhosas, né? Tem mais aí? Mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Claudiana está aqui com a gente. Vanessa Pedrosa botou aqui sugestões para melhorar esse distanciamento social. Olha, as mais simples. As grandes sugestões, olha, o Skype, né, o WhatsApp. Pronto, use o WhatsApp para isso, Vanessa. Para fazer, de repente, uma chamada de vídeo com aquela pessoa que você acha importante. Liga, o telefone também não é só a mensagenzinha. Fala, escuta a voz, escuta a respiração. Isso também, né? Fazer o que a gente fazia antigamente, a moda antiga, botar o telefone no ouvido. Então, isso ajuda a diminuir, principalmente com as pessoas mais velhas. E a gente sabe que os idosos, eles são mais carentes do toque, né? Eles são mais carentes do abraço, do toque mesmo, da pele, do com pele. Então, muitos devem estar agora altamente carentes. Então, é uma forma da gente suprir esse distanciamento social. Hoje, com chamadas de vídeo, com o telefone no pé do ouvido, falando. E claro, e sempre se comunicando, né? Sempre dando feedback. Isso ajuda bastante. Tá bom? Tem mais pergunta aqui, cadê? Meu amigo Heraldo Pirão, aí do Zé Perninha, né? Um abraço aí pro seu pai. Zé Perninha é um orgulho para nós que somos de Olinda. Hoje eu moro em Paulista, mas eu sou rato de Olinda. Um abraço, Heraldo, para você e toda a sua família. Heraldo botou aqui, boa noite, que sua noite seja maravilhosa, meu amigo. Mas Deus está no controle, em breve tudo volta ao normal. Um forte abraço para todos os ouvintes. Esse aqui é o recado do nosso Heraldo Pirão aí da confraria do Zé Perninha, né? Quem conhece Olinda conhece Zé Perninha. Inclusive indico. Diana Paula botou boa noite. Paula Nascimento, boa noite, Eduardo. Com essa pandemia, quem não tem síndrome do pânico está ficando, e quem tem é pior amigo, né? Quando essa pandemia acabar, serão várias pessoas doentes da mente. E aí, o que fazer para aliviar tanto quem tem pânico como quem não tem? Desde já, obrigada e fica com Deus. Olha, deixa eu beber um pouco d'água aqui. Paula, eu vou repetir o que a gente trouxe no começo. Pare de ficar vendo redes sociais o tempo todo. Pare, se desconecte um pouco das redes sociais. Use um pouco da racionalidade. Use um pouco da racionalidade, Paula. Como? Bem, eu estou me cuidando. Faça o que é necessário, né? Siga as instruções. Busque se informar diariamente com o Ministério da Saúde, como eu falei, nas redes sociais, nas televisões. Pare de ficar vendo catástrofe. Então isso já ajuda a diminuir bastante. Procure beber água de 1 em 1 hora. Isso para todo mundo. Melhore o seu sistema imunológico. Ah, mas eu estou com medo porque eu só como porcaria. Então tenha medo sim. Se a pessoa só come gordura, bacon, hambúrguer, Nutella, miojo, biscoito recheado, treloso, né? Então a pessoa está se alimentando mal. Então a tendência é você se encher de gordura saturada e não com as vitaminas que o corpo necessita. Então, cuide da imunidade, melhore a alimentação. Sim,
tenha essa dúvida, sempre essa dúvida. Eu tenho medo de pegar. Claro, também tenho. Mas sou preparado. Se caso eu venha me contaminar com o coronavírus, eu vou tratar, eu vou cuidar, vou seguir protocolos. Então, se a gente... mas se eu posso me contaminar, a contaminação não quer dizer que você assinou a sentença de morte. Mas, claro, podendo, evite. Se você se cuidar buscando essas orientações dos principais especialistas ligados principalmente ao Ministério da Saúde, você pode relaxar mais. Quando eu falo relaxar, não é relaxar o cuidado, mas relaxar da mente. Você pode se acalmar mais. Então, tenta usar essa maneira racional. Bem, agora eu sei, se eu não estou me cuidando, se eu estou encostando nas pessoas, se eu estou abraçando, se eu estou em fila de banco colado, como eu passei hoje na frente de um banco, era a Caixa Econômica, todo mundo colado, pessoas idosas ali, tudo um junto do outro. Então, as chances de se contaminar, as chances matemáticas de se contaminar são muito maiores do que aquelas pessoas que se cuidam. Eu me cuido diariamente, tenho medo, pânico não. Tenho que trabalhar, tenho que cuidar das pessoas, tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar dos meus parentes, dos meus familiares, dos meus vizinhos, e faço isso com muito gosto, com muita alegria. Tenho medo? Sim, tenho medo. Por isso que eu, para sair, para trabalhar ou para executar qualquer atividade fora de casa, eu vou tomar todas as precauções necessárias. Desde a higienização, desde não ficar tocando em qualquer lugar, desde não tocar nas pessoas e nem ficar tão próximo das pessoas, principalmente falando. Não estou tocando, mas estou aqui falando, falo alto, de repente a gente pode estar salivando na pessoa. Então, buscando esses cuidados e, claro, protegendo as pessoas que estão com você, né, as pessoas mais idosas, colocando que é importante eles não saírem de casa. Se alimente bem, como eu falei, água de 1 em 1 hora. Busque também fazer atividade física. Não fique parado dentro de casa. Então, aproveite. Pode até buscar. Hoje nós temos vários professores de educação física dispostos a ajudar online também de graça, voluntários, para ajudar a gente fazer, de repente, num apartamento pequeno ou numa casa pequena, atividades físicas dentro de casa que vão ajudar, inclusive, a gente diminuir os níveis de ansiedade e melhorar o nosso humor, a nossa disposição, porque passa a produzir mais serotonina e endorfina. Dá certo? Mais gente aqui ligadinha, meu amigo Rinaldo Lucena, meu amigo Clécio aí do CRES de Goiânia, um abraço a toda a equipe do CRES, fazendo um trabalho também muito importante. Também, hoje eu considero o Clécio um dos maiores servidores que eu já conheci aí em Goiânia, um dos mais completos servidores. Tem mais gente aqui ligado, Rinaldo tem pergunta? Rinaldo Lucena. Deixa eu ver aqui mais. Meu amigo Urbano Dias Leal, meu brother de infância também. Um abraço, Urbano, a você, a Cláudia, a seus guris, também se cuidem. Rinaldo botou aqui, boa noite, doutor Eduardo Jorge. Olha, não me chame de doutor, nem que eu tivesse pós-doutorado, nem que eu fosse PhD, não precisa me chamar de doutor, pelo contrário. Boa noite, doutor Eduardo Jorge, que esse isolamento sirva para que todos nós possamos refletir sobre nossas vidas e amamos uns aos outros e buscamos mais o nosso Deus. Isso aí, precisamos, sim, Rinaldo, você está certo, amar muito mais uns aos outros, sair da nossa mesquinhez, sair do nosso egoísmo, que tem afetado aí, tem matado o coronavírus, pessoas ricas e pobres, pessoas de todas as classes sociais. Então, sim, que a gente possa amar mais uns aos outros e que a gente possa valorizar muitas vezes aquele tio, aquela tia chata, aquele irmão, aquela irmã chata, o pai que enche o saco, a mãe, a gente possa valorizar. São nossos chatos preferidos, tá certo? Pessoal, a gente está chegando no final da nossa live, muita gente aqui entrou. Eu talvez não tenha contemplado todos, eu peço perdão, a gente vai continuar falando. Quarta-feira a gente também está na Rádio Goiânia FM,
todas as quartas, a partir das 8 às 9 da manhã, junto com o Vilmar Gomes, só que o Vilmar vai fazer da casa dele e eu lá no estúdio, junto com o Elton Barbalho. Muita gente aqui ligadinha, muito obrigado, muito obrigado. Se eu não falei o nome, porque muitas vezes as informações chegam com um certo atraso aqui no computador, e quando eu vejo, muitas vezes eu já desliguei, e quando eu terminei a live, eu vi que algumas pessoas tinham entrado, eu não tinha falado o nome. O Urbano botou aqui, um abraço, Eduardo, um grande abraço, obrigado, Urbano. Quem mais tem aqui? Diana Paula, boa noite. Então, pessoal, agradecendo. A gente também tem o nosso canal no YouTube, né? Então, que também nos sigam lá no YouTube. Pode se inscrever lá, aperta o sininho e se inscreve. Eduardo Jorge, psicólogo. Inclusive, essas lives a gente também está colocando lá no YouTube. E tem alguns outros vídeos. Vamos aproveitar, pessoal. Vamos tentar, estava falando aqui com o Mano e com a Claudiana, que são nossos parceiros, nossa equipe. Para a gente ver se a gente faz alguns vídeos mais curtos, dando algumas dicas de como sim melhorar a saúde mental durante este período de isolamento social, de confinamento, de quarentena, de cuidado, esse período mais tenso. Então a gente também vai fazer alguns vídeos e durante a semana a gente vai soltando para vocês aí alguns vídeos mais curtos com algumas dicas, tá certo, pessoal? Valeu, obrigado mesmo. Psicologando com Eduardo Jorge.